2 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do 7. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fala conosco, Jesus. A palavra é tua. Ministra os nossos corações. Amém. Irmãos, a vida de todos nós é feita de batalhas. Para tudo é uma luta. Nós nascemos e para começar a andar demora quanto tempo, irmãs? Me ajuda aí. 1 ano, né? É 1 ano tentando. É 1 ano quase ficando de pé e caindo. Aí a gente consegue engatinhar. Aí segura em alguma coisa. É uma luta para conseguir andar. Depois para falar é outra luta. E a gente começa a falar e fala errado sempre. E a gente está falando mamá, e a mamãe acha que nós está chamando ela e não, nós está com fome mesmo. Uma luta para falar. Depois entra na escola. E é uma luta na escola. Tem que tirar boa nota, não pode faltar, tem que ser bom em todas as matérias, tem que conhecer disso, daquilo, uma luta. Depois vamos para o mercado de trabalho, uma luta para achar a profissão. Depois de escolher a profissão, uma luta para conseguir um emprego na área. Depois de conseguir um emprego na área, uma luta para ser bem remunerado. Depois que é bem remunerado, uma luta para conseguir novas posições. Uma luta, irmãos, tudo é uma luta. Graças a Deus que Deus separou uma fase da nossa vida, que é a fase de refrigério, a fase onde as lutas acabam, que se chama casamento. Essa risada é de concordância, amém? Olha para o seu esposo, para sua esposa e fala: você é meu descanso. Amor, você é meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Pai, perdoa. Vai perdoando desde já. Casou? Também, irmãos, tem luta no casamento. Aí tem um filho. É uma bênção. Filho é maravilhoso, irmãos. Eu tenho um filho de 4 anos, o João. Eu sou apaixonado pelo meu filho. Meu filho é maravilhoso. Irmão, seu filho é lindo, mas o meu... Mas educar é uma luta, irmãos. Fala a verdade. A gente é pecador desde pequeno, irmão. Nós somos inclinados para o mal desde sempre. Nós já reparou que você não precisa ensinar seu filho a fazer o que é errado? Ele naturalmente sabe e faz. A nossa luta é para ensinar o certo, porque o errado não precisa ensinar. A nossa luta é para o nosso filho não responder, porque responder, ele já sabe. Nossa luta é para o filho obedecer, porque desobedecer, ele já sabe. Mas educar é uma outra luta. E a vida segue cheia de lutas, e lutas, e lutas. Lutas diárias, lutas que duram por anos. Lutas nas mais diversas áreas. Nós acabamos de orar por cura, por refrigério, mas às vezes é uma enfermidade e a gente começa a lutar contra ela. Às vezes é o desemprego, a gente começa a lutar contra o desemprego. O problema das lutas é que às vezes nós ganhamos e às vezes, irmãos,
nós perdemos. Nem sempre nós ganhamos. E eu estou para te dizer que eu acho que a gente mais perde do que ganha. É mais fácil perder do que ganhar, parece. No mundo gospel de hoje, há uma falácia, uma mentira de que o crente nunca perde, de que o crente não chora. Tem uma música muito antiga que diz: onde Jesus mora não há tristeza, não há choro, não há dor. Onde Jesus mora só existe alegria. Irmão, não é assim. Não é verdade. Eu e você, como crentes em Jesus, também perdemos. Amém ou não? Também sofremos. Também choramos. Também ficamos enfermos. Também ficamos desempregados. Tem gente que fala que se você está doente, se você está desempregado, é que tem alguma coisa errada na sua vida. Eu ouvi um absurdo, irmão. Um absurdo. Uma pessoa sofreu um acidente, e aí foram contar para uma mulher de Deus, entre aspas. E a mulher de bate-pronto não conhecia a pessoa, não sabe quem é. A mulher já de bate-pronto falou: sofreu um acidente porque estava traindo a esposa. Falei: quê? E nem era verdade. As pessoas associam coisas ruins ao diabo instantaneamente. Como se crente não pudesse acidentar. Como se crente não pudesse perder. Como se crente não pudesse ficar triste. E está errado, irmão. Nós estamos sujeitos às derrotas da vida, e é sobre elas que eu quero falar nessa noite. As derrotas da nossa vida. Hoje eu não vou falar de vitória, eu vou falar de derrota. Porque as derrotas da vida me acometem e acometem a você também. Às vezes a gente perde para um pecado, a gente perde para uma situação, a gente perde para uma situação que a gente tinha que ter controle e não tem. Já tentou, irmão? Você sabe a força de uma coisa quando você tenta lutar contra ela. Já tentou mudar seu temperamento? Tem alguém aqui explosivo? Não precisa se manifestar não, só faz um Tem, né? Já tentou falar: essa semana eu não vou explodir com ninguém, essa semana eu vou ser calmo, ser um cordeiro, um light? Já tentou, irmão? Aí acaba o culto, o irmão que está com o carro atrás do seu estacionamento está tranquilo comendo um salgado na cantina e você querendo ir embora. Aí o que acontece? Começa a ferver um negócio aqui dentro, começa a ferver, começa a dar uma coisa, irmão. Aí você segura, mas chega uma hora que explode. A gente perde, irmão. A gente perde para nós, para o nosso temperamento, a gente perde para a vida em algumas circunstâncias. E o que a gente faz com essas derrotas que a gente sofre? Derrota, a definição de derrota no dicionário significa insucesso. Almejar algo e não conseguir alcançar. Sempre que eu almejo alguma coisa, eu quero alguma coisa e não alcanço, sofri uma derrota. Fiz um plano enorme e não alcancei, derrota. Queria alcançar tal objetivo, não alcancei, derrota. A derrota está aí, irmãos. Ela existe, faz parte da nossa vida como crente também. Andar com Jesus não é só sorrir. Jesus falou: no mundo vocês terão o quê? Aflição. Já ficou aflito? No dia que você ficou aflito, a promessa se cumpriu. É uma promessa, não é? É ou não é, irmãos? Fica com medo, não. Pode falar. Jesus prometeu. A gente toma posse das promessas, né? Jesus prometeu: no mundo vocês terão aflições. Quem recebe diz amém. Não, irmão, não precisa dizer não, que vai vir, essa se cumpre, querendo ou não, essa se cumpre. Nós lemos um texto do apóstolo Paulo, grande homem de Deus. Já assistiram o filme, Paulo? Tá no cinema e parece que o filme é bom, eu não assisti ainda não. Grande homem de Deus. O apóstolo Paulo foi chamado para ser um apóstolo
após a morte de Jesus. Ele mesmo fala que ele é um apóstolo fora do tempo. O que determinava um apóstolo? Ele tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter aprendido de Jesus, tinha que ter sido uma testemunha ocular do que Jesus fez. E Paulo não tinha essas características. Mas Jesus se encontra com Paulo, depois de ressurreto, no caminho de Damasco, se apresenta para ele. Paulo perseguia os cristãos, Jesus se apresenta, e Jesus transforma a vida de Paulo, e transforma Paulo em um apóstolo. Jesus dá experiências sobrenaturais para Paulo. O capítulo 12 começa falando sobre as visões que Paulo teve. Paulo diz que subiu ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não cabe dizer. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai falar da ceia do Senhor, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que vou vos falar. Ou seja, ele não ouviu de ninguém como foi a última noite. Ele não ouviu dos outros apóstolos como foi a última noite de Jesus. Jesus falou para ele como foi. Na última noite, ele reuniu os discípulos, Jesus falou para ele. Paulo teve experiências maravilhosas. Atos capítulo 19, se eu não me engano, vai dizer que os lenços de Paulo curavam. Deus, através das mãos de Paulo, curava muita gente. E as pessoas pegavam os lenços deles e levavam até os enfermos, e os enfermos eram curados. Olha que homem de Deus, irmãos. Mas aí nós chegamos aqui no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, e Paulo está contando uma derrota. Paulo fala: olha, vou falar uma coisa para vocês. Por causa de tudo que eu vivi, foi me colocado um espinho na minha carne. Um espinho, pensa num espinho na carne, assim, ó. Quem é que já pisou num espinho aqui? Ô irmão, coisa terrível, né? E parece que o espinho some, você não acha mais para tirar, tem que cortar. É uma coisa terrível. E Paulo fala: foi me colocado um espinho na minha carne, que me atormenta. Como se fosse olha só, como se fosse um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia, que bate em mim. E Paulo ainda diz: eu orei 3 vezes para Deus: Deus, tira esse espinho. E a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, Paulo não conseguiu o que queria, que era tirar o espinho. O apóstolo Paulo está contando para a gente uma dificuldade que ele tinha. Pastor, qual era o espinho na carne? Vou revelar agora. Não sei. Ninguém sabe. Existem algumas hipóteses. Algumas pessoas dizem que era uma enfermidade que ele tinha nos olhos. Quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, no final ele diz assim: vejam com que grandes letras eu estou vos escrevendo. Como que alguém com dificuldade de escrever por causa dos olhos mesmo. Dá para afirmar isso? Não dá. Alguns dizem que poderia ser um pecado. Quando a gente pega Romanos capítulo 7, que Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu insisto em fazer. Miserável homem que sou. Então algumas pessoas pensam que era algum pecado de Paulo, até por isso ele não revela. Fato é, irmão, que ele tinha um espinho, a gente não sabe o que era. E também vamos parar de ser curioso, né? Deixa ele com o espinho dele, que a gente tem os nossos também. A gente não sabe, a gente só sabe que era algo que atormentava a vida dele. E ele faz esse texto, ele escreve esse texto. E com base nesse texto que ele está descrevendo uma situação em que ele é derrotado. 3 vezes eu pedi e nada foi feito. Nada foi feito. Deus não tirou o espinho. Deus só falou que a graça dele bastava, mas o espinho, a dor, a tormenta, ele não tirou. O que a gente pode aprender com isso? Sobre as derrotas que nós sofremos. Já orou por uma coisa e aquilo não aconteceu? Já orou insistentemente por uma coisa e não aconteceu? É o que Paulo está falando aqui. Orei e não. Deus responde sim, Deus responde espera, e Deus também responde não.
Deus responde não, irmãos. Nós oramos por cura há poucos minutos atrás. Todos vão ser curados? Não. Oramos por uma porta de emprego para quem está desempregado. Todos vão receber emprego? Não. Nós, na nossa vida, sofremos derrotas. E o que a gente aprende? Para que servem as derrotas na nossa vida? Primeira coisa que nós aprendemos: as nossas derrotas servem para nos tornar mais humildes e termos mais compaixão das pessoas. As nossas derrotas nos trazem humildade e compaixão. Paulo começa o versículo 7 dizendo assim: para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Ele está falando, olha, para que eu não ficasse orgulhosão, porque Deus me levou ao terceiro céu, Jesus se apareceu a mim, para que eu não me achasse o cara, foi-me colocado um espinho lá para ficar me lembrando, você não é o cara, você também perde, você também é fraco, você não ganha sempre, você não é tudo que você pensa que você é. As derrotas nos trazem humildade, irmãos. Através das derrotas, Deus quer nos tornar pessoas mais humildes, mais humanas. Às vezes nós nos achamos semideuses. Consegui uma promoção no trabalho. Pronto. Agora, pronto. A moça do café eu não falo mais, não. É só, café. Não falo bom dia, tudo bem? Como a senhora tá? Não, porque agora eu sou o cara. Aí vem um desemprego. E a moça do café continua empregada. Aí eu lembro que eu não sou o cara assim. Me lembro da primeira vez que eu preguei. Recebi várias promessas de Deus. Tinha orado, a gente orava constantemente no monte, toda sexta-feira. Pastor, por que orar no monte? Tem alguma coisa especial no monte? Não, não tem. Eu orava no monte porque era um lugar reservado. A gente subia o monte, aí descia para um lugar que chama vale. Então a gente subia o monte para descer no vale. Olha só. E era noite, sexta-feira. Não tinha nada de místico, não, irmão. Era só um momento que a gente ia eu e mais uns 4, 5 jovens. E a gente ia lá no vale. Chegava lá no vale, irmãos, era um barato. Porque era aquele silêncio, só gente orando, um ali, outro ali, a gente se separava. Aí tinha que orar, não tinha distração nenhuma. Então era maravilhoso, irmãos. Pastor, posso orar no monte? Irmão, ora onde você quiser. O Deus que ouve a oração do monte é o mesmo Deus que ouve a oração do quarto. Mesma coisa. Mas de repente você está se distraindo com muitas coisas, vai para algum lugar de oração, faz bem, é bom, é saudável. Eu tinha ido orar no monte uma semana anterior, e veio um irmão, um amigo meu que tinha ido comigo, falou: Denis, Deus está me mostrando uma Bíblia descendo sobre a sua cabeça, e Ele vai te revelar a palavra, e você vai ser um pregador, e eu só recebendo, chorando, glória, 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 glória. Aí veio a oportunidade para pregar. Eu, glória, vamos lá. Perna tremendo, meu Deus do céu, primeira pregação, lembro até hoje, Marcos capítulo 2, fé, ação, visão e unidade. Outros tópicos, a palavra marcou, a palavra que, primeira vez, irmão, pregar a gente nunca esquece. Preguei, foi uma bênção, Deus abençoou a mensagem, eu consegui do começo ao fim, glória a Deus. Desci do púlpito, sou pregador, agora pastor Carlos, segura. Segunda oportunidade para pregar. Deixa comigo. Tá me chamando? Eu vou, um prazer, né? Por que não? Subi no púlpito, fui pregar Atos, capítulo alguma coisa. Irmão do céu. Eu fui de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, e não me achava de jeito nenhum. Eu desci do púlpito diante de Deus, nos degraus. Eu desci pensando assim: eu nunca mais prego na minha vida. Eu desci derrotado, irmão. Desci lá embaixo.
Com vergonha, eu estava com vergonha do que eu tinha feito. Foi só para Deus nos mostrar. E vira e mexe, irmãos. Já faz alguns anos. Hoje, após consagrado pastor, ainda às vezes a gente vai pregar e a gente sai. Fala, meu Deus do céu, o que eu falei hoje? Meu Deus do céu, eu devia ter feito diferente. São espinhos na carne para nos lembrar que nós somos humanos. Não somos melhores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém. Tudo que nós temos e precisamos é da graça de Deus. Não há mérito em nós, é a graça de Deus em nós. As derrotas da vida servem para nos tornar mais humildes. Toma cuidado, irmão, às vezes a gente está perdendo e não está percebendo que Deus quer fazer de nós pessoas mais humildes. É aquela mãe, é aquele pai que critica o filho dos outros. Ah, meu filho, já estou confessando tudo mesmo? Eu era assim. Eu olhava uma criança correndo na igreja, eu pensava, meu filho, eu vou olhar para ele e acabou. Ô, meu, criação de filho não é 2 mais 2 não, irmãos, não é matemática não é um robô, é uma criança, é um ser humano. Irmãos, até meu filho nascer, meu filho é elétrico e glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo o jeito do meu filho. Amo o jeito dele. Mas eu percebi que não é assim. Às vezes você olha, dá vontade de arrancar o olho e jogar nele. Ele não para. Com isso, a gente vê outra criança correndo e tem misericórdia do pai e da mãe. É só quando a gente perde que a gente aprende a ter compaixão. Ô irmão, tem compaixão de quem está próximo de você. Se alguém errar do seu lado, tenha misericórdia. Não é sempre que a gente acerta também. Não é sempre que tudo dá certo na nossa vida também. Não é todo dia que a gente está com um sorriso no rosto. Então se tiver alguém mais ou menos perto de você, não julga não. Não joga pedra não. Não acusa não. Ajuda. Porque sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua vida só tem uma coisa que mantém de pé. É a graça divina sobre nós, irmãos. As derrotas da nossa vida servem para nos trazer humildade. Humildade. Aquela pessoa critica tudo e todos. Ninguém tá bom, ninguém faz certo. Até ela fazer e dar errado. É aquela pessoa que acha que conhece tudo sobre casamento. Acho que o casamento tá namorando ainda. E vê os pais brigando em casa e acha que os pais são terríveis, não tem Deus, não conhece, né? Tá namorando ainda. Deixa casar. E vai ver como o casamento é uma construção. Não é simples. É uma pessoa com uma educação e referências de vida, uma vida inteira. Outra pessoa com outra educação e outras referências se juntam. É difícil. Mas sobre o meu casamento, sobre o seu casamento, está a graça divina em nome de Jesus. Está a graça de Deus. Por isso não julga. Vamos ser mais humildes. Vamos ter mais compaixão de quem erra. Vamos ter mais compaixão. Irmãos, eu acho um absurdo. Eu já ouvi muita história. Minha família é inteira evangélica. A gente nasceu na igreja. Tenho 2 tios pastores. Meu irmão agora é pastor missionário na Bahia. 2 tias missionárias. Então eu já ouvi muitas histórias de igreja. E o que eu já ouvi, irmãos? Meu pai, cadê? Meu pai ali, aquele senhor distinto ali. Culto de ceia. Tinha levado o pessoal para jogar bola. Olha só. No meio da ceia o pastor fala: irmão Davi, se coloque de pé. Irmão Davi está em disciplina agora porque foi jogar bola com os irmãos. Tá certo, né? Que jogar bola, né? Misericórdia, brincadeira. Irmãos, para que expor? Para que fazer isso? Uma vez estava numa igreja e o pastor: tem gente em pecado aqui. E eu pensando: quem aqui não peca? Tem gente em pecado aqui.
E Deus vai revelar agora. E sempre que é assim, é só pecado sexual. Eu nunca vi Deus parar... Deus, porque eu acho que... Enfim. Nunca vi um culto parar para alguém falar assim: tem alguém aqui que mentiu essa semana e Deus vai revelar você que mentiu. Nunca vi. Eu nunca vi um culto parar para alguém falar assim: tem alguém aqui que essa semana foi soberbo. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, hein? E Deus... nós só vamos tomar ceia quando o soberbo vier aqui na frente se arrepender. Nunca vi. Nós queremos tirar o cisco do olho do irmão e ter uma trave no nosso. Querido, aprenda a ser humilde com as derrotas da vida. Eu preciso aprender a ser humilde com as derrotas da minha vida. Aprendamos a ter compaixão de quem está do nosso lado. Deixa eu te falar uma coisa. Esse irmão que está do seu lado tem defeitos que você não tem. Tem defeitos defeitos irritantes até, que você não tem. Mas deixa eu te falar outra coisa. Esse irmão do seu lado tem qualidades maravilhosas que você não tem. Não tem. Então a gente precisa ter compaixão um do outro, ter humildade, ter misericórdia, que as derrotas da vida servem para nos tornar mais humildes. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Às vezes a gente perde para ser mais humilde mesmo. O texto continua. 3 vezes eu orei para que esse espinho me fosse tirado. E Deus me respondeu: a minha graça te basta. Na derrota, nós aprendemos a discernir o que realmente é importante na vida. Paulo queria se livrar da dor, mas o que ele precisava não era se livrar da dor, o que ele precisava era compreender a graça. É quando a gente perde que a gente começa a discernir o que realmente é importante. Quando a gente fica doente, é que a gente aprende a discernir que a saúde está muito acima de se matar de trabalhar. Está muito acima de viver na correria, nessa loucura que é hoje. Quando a gente perde a saúde, a gente aprende a dar valor. Muitas vezes é quando um ente querido vai embora que a gente aprende o real valor do que é família. Às vezes é quando a gente perde o emprego que a gente aprende. Porque, irmão, você já reparou? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Chegar no emprego, você vai à primeira refeição, meu Deus, que refeitório maravilhoso, que comida maravilhosa. Nossa, é uma bênção. Tem 3 tipos de mistura. Irmãos, fala a verdade, a gente tem 3 tipos de mistura todo dia em casa? Na empresa, muitas vezes a gente tem. Mas 15 dias depois que está trabalhando, nossa, a comida é puro salitro. Meu Deus do céu, essa comida aqui não presta. Não, pelo amor de Deus, estou engordando por causa da comida. Come igual um boi, mas estou engordando por causa dessa comida aqui. A gente começa a reclamar. Aí perde o emprego. Ô, saudade daquela comida do restaurante da empresa. É quando a gente está derrotado sem emprego. Está vivendo uma fase de derrota, não derrotado. Vivendo uma fase de derrota sem emprego. Que a gente aprende a dar valor ao emprego que tinha. A gente reclama, irmão, porque está ganhando R$7.560 por mês. E estamos reclamando. Aí perde, aí aprende a dar valor. Reclama do salário mínimo. Irmãos, precisava melhorar. O Brasil a gente sabe, corrupção, enfim, não é disso. Mas trabalha reclamando, trabalha murmurando, acorda irritado, acorda estressado. Aí perde. Aí passa 1 mês sem emprego, 2 meses sem emprego, 6 meses, acabou o seguro-desemprego, 7 meses sem emprego. Aí começa a ver que aquele salário mínimo era uma bênção, fazia toda a diferença. As derrotas da vida nos ajudam a discernir o que realmente é importante, irmão.
Para pensar, talvez você está vivendo um momento de derrota. E Deus queira que você consiga enxergar. O que é que está faltando discernir? O que é que está faltando enxergar que é realmente importante, que talvez aí você não tenhamos enxergado ainda? É na derrota, é na dor, que a gente aprende a discernir o que é importante ou não é. O que a gente precisa dar valor ou não. Queridos, Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive nas derrotas da nossa vida. O texto continua dizendo, e uma última lição que nós aprendemos aqui, que eu quero que a gente chegue junto. Pense comigo. Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele. E Deus falou, não vou tirar. Porque se eu tirar, você fica soberbo. Paulo mesmo diz, para que eu não me soberbecesse, um espinho. Então é como se Deus falasse, se eu tirar esse espinho, você vai ficar insuportável, Paulo. Você vai ficar soberbo. Irmão, imagina uma coisa comigo aqui, antes da gente voltar. Se Deus desse todas as vitórias para a gente, será que alguém suportaria a gente? Quem ia me suportar, hein? Não me olha assim, não. Quem ia te suportar também? Imagina se você tivesse todas as vitórias que você sempre quis. Primeiro, será que você estaria aqui? Será que hoje eu estaria aqui? Ou nesse frio a gente estaria em Campos do Jordão, comendo um fundi de queijo e depois de chocolate, aleluias. Talvez se nós ganhássemos sempre, nós seríamos insuportáveis. Aí Deus está falando para Paulo, Paulo, esse espinho é para tornar você uma pessoa suportável. Esse espinho é para não deixar você se ensoberbecer. Esse espinho é para não transformar você em um monstro, Paulo. Porque tem gente soberba que é um monstro. Não está nem aí com ninguém, pisa mesmo. Não é gente não, parece que não é gente não. Então esse espinho na vida de Paulo, era bom ou era ruim? Essa derrota desse espinho, era uma maldição ou era uma bênção? 15 votaram em bênção. Pensa bem, irmão. Se esse espinho era para manter Paulo humilde, esse espinho era bom ou era ruim? 58. Se esse espinho era para tornar Paulo alguém sociável, suportável, esse espinho era bom ou era ruim? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, por último, as derrotas da nossa vida podem doer e doem, mas podem ser, na verdade, uma grande bênção de Deus para nós. As derrotas da nossa vida podem provocar dores profundas, podem provocar momentos de muita tristeza, podem provocar momentos de angústia e desespero, mas no fundo, quando a dor passa, quando a gente passa a enxergar a coisa, quando passa aquele período de tristeza, a gente passa a pensar direito, no fundo, pode ser uma grande bênção de Deus para nós. Eu louvo a Deus pelas vezes que eu perdi. É o que Paulo fala, agora eu me glorio nas minhas fraquezas. Paulo fala, eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque como eu sei que eu sou fraco, quando eu faço alguma coisa boa, eu sei que não foi mérito meu, foi graça de Deus na minha vida. Irmãos, eu aprendi, depois de muitas vezes, e eu acredito que muitas ainda virão, em que eu prego e desço e falo, meu Deus, não foi, eita Denis, o que você fez? Eu aprendi que toda vez que eu prego, e Deus fala com alguém, não tem absolutamente nada meu, a glória não é minha, a majestade não é minha,
não tem a ver comigo, é pura graça divina, é o poder de Deus se aperfeiçoando na minha fraqueza. Não repudie as dores da sua vida, não tente jogar fora as derrotas da sua vida, como se você não pudesse viver um momento ruim. Talvez Deus queira te encontrar no meio da dor. Talvez Deus queira nos encontrar no momento da dificuldade. Talvez é quando a gente estiver chorando pela terceira vez, Deus, tira de mim esse espinho, é que nós vamos ouvir a voz dele, filho, a minha graça te basta. Todos nós perdemos. Todos nós passamos por momentos de derrota. O que fica e o que faz a diferença é o que nós aprendemos com isso. Tem gente, irmãos, alguns de nós, eu muitas vezes, talvez você muitas vezes, a gente está perdendo e não muda. A gente está sofrendo e não muda. Deus está querendo dar humildade a gente cada vez mais soberbo. Deus está falando, filho, isso é livramento que eu estou te dando. Filho, essa derrota dói, mas é boa. E a gente, não, eu não aceito, eu determino a vitória. E Deus está falando, determina nada, quem manda sou eu não vou tirar esse espinho, não. Não repudie as dores da sua vida, irmão. Não descarte as tristezas da sua vida. Os momentos de fraqueza, os momentos em que a gente clama e a resposta é não, podem ser grandes bênçãos de Deus. Pode ser que Deus nesse momento vai te trazer os maiores ensinamentos. Paulo viveu o que ninguém viveu, ser arrebatado ao terceiro céu. Eu não conheço ninguém que tenha vivido isso, mas ele tinha um espinho que lembrava que ele subiu ao terceiro céu, mas ele ainda era um homem. Ele precisava ser humilde com todos. Ele não podia se achar mais do que ele era. Ele ainda tinha um espinho que ensinava ele a discernir as coisas. Mais importante do que me livrar da dor é entender que existe um Deus gracioso que me ama e a graça dele me basta. Ele ainda tinha um espinho que na verdade era uma grande bênção para ele. Que nós possamos aprender com as dores da nossa vida, das nossas vidas. Que as derrotas das nossas vidas nos ensinem a sermos pessoas melhores, cristãos melhores, gente mais cheia, mais próxima de Deus. Se coloque de pé. Por 3 vezes eu orei. Querido, estive pensando na resposta de Deus para Paulo. Paulo, não vou tirar o espinho não, que a minha graça te basta. É como se Deus estivesse falando para Paulo, Paulo, não vou tirar sua dor, porque eu conheço sua dor, e eu estou cuidando de você. Eu já disponibilizei graça para você. Eu não vou tirar a dor, mas eu cuido de você. Eu não vou tirar a dor, mas a dor não vai te matar. Tem graça divina que vai te sustentar. Eu não vou tirar a dor, mas isso não significa ausência de cuidado. Eu continuo cuidando. A minha graça está disponível e ela te basta. As derrotas da nossa vida não são ausência do cuidado de Deus. Mesmo na dor, mesmo no choro, mesmo nos momentos de tristeza, Deus continua cuidando de nós. Nós que precisamos aprender um pouco mais. Tem uma canção que diz, Deus cuida de mim, e que eu preciso aprender um pouco mais de Deus. Eu gostaria que nós cantássemos esse louvor. Enquanto isso, vai pensando nas derrotas que talvez você tenha sofrido. Talvez você está triste com Deus. Talvez você está chateado porque você tem orado e a resposta tem sido não. Deixa Deus ministrar o seu coração em nome de Jesus.
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Mesmo na dor, Deus cuida de mim. Diga isso. Deus cuida de mim, da sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, da sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Querido, nas derrotas da vida Deus tem cuidado de você. Talvez Ele não tirou o espinho, mas Ele mantém a graça. Talvez Ele não tirou a dor, mas Ele não deixa essa dor te sufocar. Talvez você está aqui nessa noite e está passando por uma fase de derrota. Pastor, estou passando por uma fase dura. Eu estou sentindo a dor de um espinho em mim. Estou passando por um momento difícil. E eu quero, talvez você pense assim, eu quero entender. Eu quero entender o que Deus quer com isso. Eu quero ser alguém melhor. Mas está doendo muito. Está doendo demais. Se você está aqui assim, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente para a gente orar junto. Não quero que você fique nesse momento sozinho não, porque eu já passei por esse momento e precisei de pessoas que orassem por mim. E eu sei quanto uma oração pode fazer diferença. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui na frente, os obreiros, por favor, nos ajudem aqui. Aleluia. Pode vir, vem mais aqui para frente. Vem mais aqui para frente. Eu acredito que o Senhor vai derramar um bálsamo sobre a sua vida. Deus vai te dar auxílio. Você vai entender esse período que você tem passado. Há uma unção de Deus que será ministrada sobre você, querido. Nós queremos ministrar cura, o bálsamo para a dor. Nós queremos ministrar o bálsamo para a sua dor. Que Deus ajude em nome de Jesus você entender o propósito desse momento difícil. Você entender o propósito desse momento de dor. Em nome de Jesus, igreja, nos ajude em oração por esses irmãos. Pai amado, nós queremos orar por cada um desses nossos queridos irmãos que estão passando por um momento de dificuldade, que estão passando por um momento de dor, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor tem um particular com cada um deles. Nós sabemos que o Senhor quer tratar algumas coisas em cada um deles, assim como o Senhor também trata em nós por meio das dores que nós passamos. Mas nós pedimos que o Teu bálsamo se achegue a cada uma dessas vidas. Pai amado, que o Teu refrigério se achegue a cada coração que aqui está. Que cada coração aqui possa experimentar, ouvir a Tua voz dizendo: Filho, a minha graça te basta. Filho, a dor está aí, mas eu continuo sustentando a sua vida. Filho, a dor eu não tirei, mas o cuidado sobre você jamais eu retirarei. Que cada coração aqui possa ter convicção do cuidado de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Diga isso, querido. E não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Na vitória ou na derrota, irmão. Na alegria ou na tristeza, irmão. No emprego ou no desemprego. Na saúde ou na enfermidade. Quando o sonho se realiza ou quando o sonho se frustra. Quando a resposta da oração é sim ou quando a resposta da oração é não. Deus sempre cuida de nós. Ele sempre cuida de nós. Não deixe a dor da sua vida, não deixe o período difícil da sua vida tentar mostrar para você o contrário disso. Na derrota, Deus está. Na vitória, Deus está. Ele sempre cuida de nós. Vamos cantar isso? Deus cuida de mim. Diga. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E a gente sabe. E não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Diga isso. E não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Aplauda bem forte a Ele. Aleluia. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Você recebe essa palavra, irmão?
Aleluia. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você. Glória a Deus.